Desde o início dos tempos, o homem busca respostas para as maiores perguntas da vida. É um desejo ardente que leva nações e indivíduos a romper e conquistar todas as fronteiras que têm pela frente em busca do significado maior. A busca por respostas tem levado a raça humana aos confins da Terra e além. Mas, apesar de nossas maiores realizações, ainda resta uma e ainda não conquistada fronteira final: a morte e a vida depois dela. E é essa mesma fronteira que talvez contenha a verdadeira resposta para todos os mistérios da vida. Olá, eu sou Ron Bailey. Bem-vindo ao Fenômeno Lázaro, onde buscaremos respostas para os fenômenos mais intrigantes. Existe mesmo vida após a morte? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Paramos de existir no dia em que damos o último suspiro? Ou haverá algo além disso? Neste programa, nós falaremos com especialistas das áreas médica e científica, assim como com pessoas que foram e voltaram do inferno e vivenciaram um paraíso que nunca imaginaram. Por isso, assistam, se puderem, enquanto estudamos o Fenômeno Lázaro. O Fenômeno Lázaro. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A nossa existência na Terra seria apenas uma mera questão do acaso, um ato aleatório de coincidência cósmica? Ou existe realmente outro mundo além do que vemos? Desde o início dos tempos, a maioria das culturas demonstra sua crença na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que, ao morrer, eles também fariam uma viagem para outro mundo onde levariam uma nova vida. Por isso, pagavam grandes somas de dinheiro para terem seus corpos devidamente preservados, pois acreditavam que seriam submetidos a um teste do outro lado. Crenças semelhantes podem ser encontradas junto a grandes civilizações da Grécia e de Roma, e em várias culturas longínquas, como a dos Maias, dos Incas, nas Américas Central e do Sul, a Khoisan na África do Sul e os povos aborígenes da Austrália. Mais tarde, em especial na Idade Média, a vida era dominada pelo medo dos demônios e o terror da maldição. Ao longo dos tempos, poetas e escritores interpretaram os ensinamentos de Jesus e o que os autores bíblicos escreveram sobre céu e inferno. Uma história em particular, narrada pelo próprio Jesus, era sobre o homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico.
Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para esse tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles falassem, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. Mas seria esta crença, esse instinto humano aparentemente universal, um mero produto de superstições e doutrinas religiosas? Ou haveria uma evidência científica real para apoiá-la? Atualmente, estudiosos e religiosos estão muito divididos. Alguns falam de reencarnação, outros da assimilação pela força vital universal. Ninguém tem certeza de nada. Ou tem? Perto do fim do século XX, surgiu um fenômeno onde as pessoas relatavam experiências de quase morte, também conhecidas como EQMS, nas quais encontravam algum tipo de realidade após a morte. A medicina moderna começou a se referir a esses casos como o fenômeno Lázaro, por causa de um outro personagem bíblico que também se chamava Lázaro e que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após sua suposta morte. Mas o que é uma experiência de quase morte? O Dr. Jeff Long nos fala.
Bem, conforme o termo experiência de quase morte sugere, essas pessoas sofrem um episódio no qual ficam gravemente comprometidas fisicamente. Geralmente é um mal físico que ocorre de repente ou no final de uma doença crônica. As experiências de quase morte são rapidamente associadas à parada da função cardíaca ou da função respiratória, e com muita frequência a ambas. E devido aos 10 segundos depois disso e ao EEG, que mede a atividade elétrica cerebral, fica totalmente plana, é inexplicável do ponto de vista médico que essas pessoas tenham uma experiência consciente. Há muito mais provas de que ocorrem mais coisas nas experiências de quase morte, o que não se explica do ponto de vista médico. Há pessoas cegas, inclusive de nascimento, que têm experiências de quase morte e, para a maioria, são experiências visuais, fato que é totalmente inexplicável do ponto de vista médico. São pessoas cegas cuja primeira experiência na vida em que enxergavam e podiam ver as coisas foi durante a experiência de quase morte. Não há outra explicação para isso. Há inúmeros relatos de pessoas que têm experiência de quase morte onde a consciência se separa do corpo. Por isso, de um ângulo privilegiado de suas consciências, elas conseguem ver e ouvir o que acontece em torno delas, enquanto estão sendo ressuscitadas. Frequentemente, elas conseguem ver com detalhes incríveis tudo o que acontece em volta. De todas as experiências de quase morte que estudei, onde a consciência se separa do corpo e dá para ver eventos do cotidiano, praticamente tudo que descreveram era totalmente plausível. E todas as experiências de quase morte que estudei, ao buscar confirmação do que viram, enquanto a consciência estava separada do corpo, todas as vezes, com exceção de um caso, tudo que viram e ouviram estava totalmente correto. E não há explicação para isso, para a consciência separada do corpo no momento de uma parada cardiopulmonar. Para aqueles que pensam que as experiências de quase morte não são legítimas, gostaria de lembrar que há pelo menos de 12 a 15 milhões de americanos que tiveram uma experiência de quase morte. É um número significativo de uma experiência comum que afeta tanto a vida deles que não importa a causa da experiência de quase morte, nem as ideias sobre por que ela ocorre. Creio que não há dúvida de que, devido ao número de vidas afetadas, faz sentido estudá-la. É um fenômeno incrível e são muitas as implicações oriundas dele. Um dos médicos que vivenciou isto em primeira mão é o Dr. Melvin Morse, do renomado Hospital Infantil de Seattle. A experiência de quase morte é, de fato, a experiência da morte. Todos nós teremos essa experiência quando morrermos. A interpretação da experiência é controversa. No entanto, é um fato científico, e não um sistema de crenças de que teremos essa experiência quando morrermos. Houve 3 principais pesquisas importantes de experiência de quase morte nos últimos 15 anos. E todos os 3 estudos registram que essas experiências são reais e que acontecerão conosco quando morrermos. Então, as velhas ideias de que essas experiências eram causadas por falta de oxigênio no cérebro, ou que são alucinações causadas pelo caos no cérebro no momento da morte, ou causadas por drogas que ministramos aos pacientes ao ressuscitá-los quando estão morrendo. É claro que essas ideias eram teorias científicas respeitáveis, mas acabaram não sendo verdadeiras. De fato, a experiência de quase morte é uma experiência de morte, e isso é um fato científico e não uma opinião. O Dr. Tony Lawrence, da Universidade Coventry, ressalta: a consistência dos relatos dessas experiências sugere que isso não é um mero produto de substâncias químicas do cérebro, porque os estudos de efeitos das drogas mostram que quando damos uma droga a uma pessoa e a mesma droga a outra, ocorrem 2 experiências bem diferentes. Podem haver algumas semelhanças gerais, mas não no nível em que se encontra nas experiências de quase morte. A ciência não pode dar respostas definitivas para as perguntas sobre a vida após a morte. Ainda não. Até que possa, nossa melhor fonte de informação são as experiências humanas daqueles que experimentaram a morte e viram o outro lado. Uma dessas histórias é a de Daniel Ekechuku, um pastor africano que ficou morto numa funerária por 3 dias e ainda viveu para contar a história. Vamos acompanhá-lo agora na Nigéria, onde ele conta a história de como foi ressuscitado dos mortos. Ressuscitado dos mortos, uma história verdadeira.
Tá, muito obrigado. Olá, crianças, como vocês estão? O Natal para a família Ekechuko sempre foi uma época de celebração. Celebração do nascimento de Cristo e do amor dos amigos e da família. Oi, pai. Oi! Trouxe um bode pro senhor. Mas desta vez, tudo foi diferente. Aparentemente, tudo parecia bem. Mas por dentro, Daniel estava fervendo de raiva e intolerância. Ele havia brigado com a esposa recentemente e ainda nutria um profundo ressentimento. Tive uma briga com minha esposa na terça-feira. E pus a culpa nela da pequena briga que tivemos. Na noite de terça-feira, ela bateu na minha porta e eu não quis abrir para ela. Então, na manhã de sexta-feira, ela tornou a bater na minha porta. Não abri. Na sexta de manhã, ela acordou e eu saí. Ela me deu bom dia, eu não respondi, não falei com ela. Fiquei quieto e saí na sexta de manhã. Ela me ofendeu, fez uma coisa errada, e eu fiquei zangado e irritado com ela. A raiva de Daniel o cegou tanto que ele nem viu o filho naquele dia. Mamãe! Sim, meu filho. Onde está o papai? Ele foi levar o bode pro vovô em Oweri. Quando o papai vai voltar? Logo, filho, vá brincar. Os pensamentos de Daniel estavam confusos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Conforme o sol começava a sumir, Daniel começou a correr, querendo chegar em casa. Ele ainda estava muito zangado. As ruas dos subúrbios da Nigéria são vergonhosamente rudimentares. Uma experiência difícil, no mínimo. Daniel sabia que devia dirigir com cuidado. Mas naquele dia, o carro dele parecia meio lento e desregulado. Quando ele descia uma das estradas de terra, tentou pisar no freio. Mas não houve resposta. Daniel começou a bombear o pedal energicamente, mas foi em vão.
Ele veio chorando me avisar que o pastor estava morto, que havia visto um grupo de pessoas carregando-o sobre as cabeças e descendo a rua. No instante em que ouvi seus gritos e ouvi que o pastor estava morto, eu soube que era meu marido. Por isso, comecei a correr na direção do local que havia ocorrido o acidente. Quando Neca chegou ao local do acidente, ela soube que Daniel ainda estava vivo, mas em estado muito grave. Curiosos o haviam levado para o hospital local, onde Neca o achou. Após ter sido levado para a UTI do Hospital Boronino, Daniel se recusou a ser tratado. Em vez disso, insistiu para que fosse levado até o médico da família na saída de O'Wary. Preciso ver o Dr. Miserec. É o médico da família em O'Wary. Médico da família? Eu não entendo. É o que meu marido quer, doutor. O cirurgião do hospital disse à esposa de Daniel em termos bem claros que ele não estava em condições para viajar devido à extensão dos ferimentos. Senhora, ele não está bem. Está confuso agora. Ele precisa ficar aqui. E não está em condições de decidir o que é melhor para ele. Por isso... Mas apesar dos apelos do cirurgião, Neca foi firme. É o que o meu marido quer. Se ele for agora, receio que ele possa morrer. E não posso impedir isso. Eles nos liberaram naquela noite. Me mandaram assinar e disseram que a responsabilidade era minha. Então assinei. Assim, nós o levamos para o médico particular de O'Wary. No caminho, ele me chamou e disse que eu devia cuidar da igreja, do ministério e das crianças. Cuide das crianças e do ministério. Shhh. Não tente falar. Construir uma casa para você. Por favor, não fale. Alguns são chamados mais cedo e vão embora. Quando a ambulância que me levou do hospital com minha esposa estava em alta velocidade para me levar para um hospital melhor, então, de repente, eu tive algumas sensações. Olhei para cima e vi 2 anjos. Quando Daniel viu os 2 anjos, ele quis que sua esposa soubesse. Mas o anjo fez sinal para que ele ficasse em silêncio. Na mesma hora, o poder da fala de Daniel foi arrancado dele. Neca começou a chorar, temendo que Daniel morresse. Os anjos seguraram Daniel pelos ombros e o ergueram para fora da ambulância. De repente, Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vendo uma reunião de anjos. Enquanto isso, a ambulância corria para a Clínica Santa Eunice, em O'Wary.